O tema de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Às vezes a gente acha que a nossa vida não está fluindo, que as coisas não estão fluindo, e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Então, eu tenho uma novidade, a gente vai falar justamente sobre esse ponto. A gente vai falar sobre esse ponto, que ele é muito importante nas nossas vidas. E eu vou começar com uma história que é uma história que aconteceu uma vez lá na Índia. É uma história de um marido e uma mulher. Eles estavam em uma discussão, em uma briga de casal, e a mulher cozinhou a janta, colocou a janta na mesa, e a porta da casa estava aberta. E aí ela falou assim: "Hoje não vou fechar a porta de casa". E o marido falou assim: "Hoje é ela que vai fechar a porta da casa. Hoje não sou eu que vou fechar, porque ela acha que ela manda em mim". Ou seja, ficou nessa discussão. É ele que tem que fechar a porta, é ela que tem que fechar a porta. E então os dois entraram em silêncio e os dois acordaram de que quem quebrasse o silêncio era quem deveria fechar a porta. Ou seja, a porta da casa ficou aberta. E a porta da casa aberta, imagina o que aconteceu. Era uma casa. As pessoas passavam ali na rua. O que aconteceu em um certo momento, os dois estavam lá sentados, plenos na mesa, com a comida sobre a mesa e a porta aberta, e as pessoas passando. Até que passou um morador de rua. O que aconteceu? Esse morador de rua, ele entrou na casa. Ele entrou na casa, tinha a sala de estar antes, ele entrou na sala de estar, e estava observando aquela situação, os dois sentados, a porta aberta, né? Ele entrou na casa, na sala de estar, pegou algumas coisas e viu que o casal que estava sentado na mesa, eles não se manifestavam. E então, o que ele fez? Ele foi mais adiante. Olha, tem comida aqui. Pegou, sentou na mesa, comeu. Olha isso. E aí, nada de manifestação do casal, nem do homem e nem da mulher. E logo depois, ele foi e deu um beijo na mulher. Ele falou assim: vou fazer algo mais. Vou pegar uma gilete e vou cortar a, o bigode desse homem, no caso do marido. E aí, quando ele foi fazer isso, o que aconteceu? O homem falou: eu resisto, não aguento mais. Tá bom, eu vou fechar a porta. Essa é a história. E o que eu quero trazer com essa história? Quem é o responsável? Quem é o responsável que tem que fazer as coisas, que tem que fechar a porta? Quem é o responsável pela vida que você tem hoje? Quem é responsável pelas coisas que você está fazendo? Será que você tem uma desculpa e fala: ah, a questão é com a minha criança. Quando eu era criança aconteceu isso, isso e isso. E agora não sou eu que tenho que ser responsável. Agora é a culpa do meu pai. A culpa do meu pai que isso tudo está acontecendo. Ou é a culpa da minha mãe. A culpa não é minha. Será que mesmo a culpa não é sua? Aí o que eu quero falar é assim: a responsabilidade não significa a gente assumir os fardos dos outros, mas sim a gente assumir a nossa responsabilidade sobre os atos, a nossa responsabilidade pelas coisas que são nossas, pelas coisas que a gente faz. Eu sou responsável pela minha ação ou pela minha reação. E esse trabalho todo, ele deve ser feito com gentileza. Gentileza, não fazer julgamentos, não julgar o outro. Você não sabe o que o outro passou, você não sabe o que tem por trás da vida do outro. Você não sabe quais são as crenças, o que o outro acredita. Você sabe de você. Você sabe a sua história. Você sabe quais são as suas dores, mas você não sabe das dores do outro. Então, assuma a sua responsabilidade pelo que é responsabilidade pelas suas coisas, pelos seus atos. E aqui não é atribuir certo e errado, não é falar ele está certo, ele está errado, não é bem ou mal, é olhar com suavidade e com honestidade para você, para esse ser que está aí dentro de você. O que o seu coração quer te falar? E fazer tudo isso com muita verdade, com muita integridade interior, com honestidade com você. É simplesmente acordar para a realidade, acordar para o que é, acordar para o que existe, acordar para a verdade. Eu quero trazer uma história de uma situação que aconteceu uma vez comigo, que aconteceu comigo no ano passado, em Dublin. Um dia eu fui sair de casa, fui pegar o carro que estava estacionado em frente de casa. Era só atravessar a rua, que tinha o estacionamento de rua, e ele era pago a partir das 7 horas da manhã. E eu saía em torno das 7h40 da manhã, na hora que eu pegava o carro. E o que aconteceu? Um dia eu fui sair,
o carro estava clipado. Clipado. Eles colocam um triângulo assim amarelo em uma das rodas do carro com correntes em 3 pontas desse triângulo. E aí o que acontece? Você não consegue sair com o carro. O que você tem que fazer? Você precisa apagar e eles vêm e retiram esse clamp, esse triângulo amarelo com essa corrente. Nossa, e aquele dia eu fiquei com muita, mas muita raiva. Tipo assim, por que isso tá acontecendo? O que aconteceu aqui? Eles colam um adesivo no carro, eu fui lá, peguei esse adesivo no carro, até porque eu não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu peguei esse adesivo do carro e voltei para dentro de casa para ler e ver o que exatamente que eu precisava e que eu deveria fazer para resolver essa situação. Mas eu lembro que eu senti internamente uma raiva, mas uma raiva tão grande, porque isso já tinha acontecido uma primeira vez, essa já era a segunda vez. Primeira vez eu estava errada, sim, eu estava errada, eu realmente não tinha pago, porque como eu começava a valer às 7 horas da manhã, era 7h40 que eu saí de casa e, tipo, as pessoas deixavam o carro lá e eu nunca tinha visto o comprovante de pagamento, porque sai um recibinho assim, branco, com uma escrita do horário que começa o estacionamento até o final. Tipo, eu nunca vi, então eu achei que não era uma obrigação, mas na verdade eu estava errada. Aí eu tinha entendido isso da primeira vez que aconteceu. E aí essa era a segunda vez que estava acontecendo. Só que eu aprendi com o erro. A primeira vez que aconteceu, o que eu fiz? Eu comecei a pagar. Eu assumi o erro. Eu comecei a pagar. Então, eu estava pagando o estacionamento. Não tinha motivo essa segunda vez de por que tinham limpado o carro. Eu estava, assim, enfurecida. Eu lembro que eu senti muita, mas muita raiva. Muita raiva. Muita raiva dentro de mim. E percorria Nossa, o meu sangue, assim, eu sentia o meu sangue correndo. Sabe quando está aquela aquecida? E você sente muita raiva? Era isso que eu estava sentindo. Percorrendo principalmente nas minhas costas. Por muito tempo eu tive bruxismo. Eu dormia com uma placa, porque eu não rangia o dente, mas eu sim travava um dente contra o outro. E eu acordava de manhã com o meu maxilar aqui dolorido. E eu lembro que eu voltei com muita raiva e eu falei, cara, mas o que eu tenho que fazer? Por que aconteceu isso de novo? Mas enfim, eu fui lá. Peguei pela segunda vez aquele documento que eles colam no carro e fui para dentro de casa e fui pagar. Eu falei, o que eu tenho para fazer agora? Eu preciso pagar, porque é pagando que eles tiram esse clamp do car. Esse triângulo. E eu entendi que assim, o que mais que eu poderia fazer? Era pagar para eles poderem virem e liberarem, certo? E eu fiz isso. E aí eu fiquei esperando para que na hora que a pessoa viesse, eu pudesse ir lá e tentasse entender, porque eu tinha pago o estacionamento, estava tudo certo, não tinha motivo para ter feito o clamp no car. E assim, eu fiquei lá na janela, porque em Dublin eu morava num apartamento em que a janela pegava assim toda a parede, então eu conseguia ver de dentro de casa muito facilmente do lado de fora. Então eu fiquei no sofá observando na hora que eles viessem para desinstalar esse clamp, eu ir lá fora. E assim eu fiquei. Mas eu estava enfurecida. Eu ainda estava me acalmando. Eu fiz o que precisava ser feito, mas eu estava me acalmando internamente, porque a raiva era muito grande. Eu estava muito consciente. Estava consciente que aquilo estava acontecendo dentro de mim. E eu fiquei esperando quando o rapaz apareceu e eu fiz meio que um exercício mental. O que eu vou falar quando ele chegar? Porque eu sei que eu estou muito nervosa e não preciso ser agressiva nem nada. Eu só preciso ir e entender o que aconteceu. Porque eu paguei. Está certo dessa vez. A primeira vez, sim, estava errado, mas a segunda, não. Então, fiquei lá sentada no sofá, esperando, porque eles têm 1 hora depois do horário que você paga para ele vir e retirar esse clamp. Eu fiquei esperando. E aí, quando eu vi que o carro parou na esquina, porque era bem na esquina de casa, quando o cara parou na esquina, eu falei, agora eu vou lá embaixo. Aí peguei a chave e fui. Eu morava no segundo andar. Eu desci as escadas numa velocidade, mas numa velocidade que eu acho que eu não lembro como eu cheguei lá embaixo exatamente. Porque eu fui muito rápido, porque eu não queria perder aquele tempo de chegar lá embaixo e perder o cara e ir embora, porque eu queria entender o que tinha acontecido. Aí o que eu fiz? Desci voando, cheguei lá embaixo, que eu não faço a menor ideia, não consigo reproduzir essa imagem na minha mente, porque foi coisa de, sim, 1 segundo, foi muito, muito rápido. Eu desci voando aquelas escadas, cheguei lá e fui conversar com o cara. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, ele já tinha tirado o clamp do carro, já tava o carro liberado. Falei, caraca, eles são muito rápidos. Aí falei, hi, how are you? Fui conversar com o cara, né, pra tentar entender. E aí eu perguntei,
E eu me senti ainda que eu estava muito nervosa no tom da minha voz. Eu falei, eu não posso ser grossa, não posso ser estúpida, eu preciso entender o que foi que aconteceu. Porque eu não posso mudar a situação. Ela aconteceu, foi pago, eu paguei, está errado, eu preciso entender o que aconteceu, né? Fui conversar com ele, sentindo que eu ainda estava muito tensa, muito nervosa, meu tom de voz estava um pouco alterado, eu percebi que o meu timbre de voz estava meio sem respirar entre a minha conversa. E aí eu falei assim, o que aconteceu? Está pago para o carro estar parado aqui. Porque o que está acontecendo, né? Ele falou assim, não está pago. Eu falei, sim, está pago. Eu paguei, está pago. Tenho certeza que está pago. Como assim não está pago? E ele falou assim, não está pago. Por isso que a gente colocou o clamp no carro. E aí eu falei, não, tá pago. Aí ele falou assim, então tá, então me mostra o comprovante. Aí eu falei, meu Deus, comprovante. Aí eu comecei a procurar. E sabe quando você tá nervosa? Que você não consegue achar? Aí eu tava lá com o celular na mão, pagamento. Por onde que foi? Eu não conseguia lembrar por onde que eu tinha pago. Como que eu tinha pago aquilo. E aí foi tipo assim, aquele 1 segundo, 2 segundos, que parece 5, 10 minutos, sabe? Porque eu ainda estava nervosa, estava consciente, mas estava nervosa. Falei, como que eu paguei? Onde que eu paguei? No final, tipo assim, eu não achei onde que eu tinha pago, eu não consegui achar o comprovante para ele, de tão nervosa que eu fiquei, que eu ainda estava. Isso depois de 1 hora, porque eles vêm depois, dentro de um período de 1 hora, e tava dando 1 hora quando ele chegou. Eu não achei o comprovante, eu não achei. Ele falou assim, você pagou por onde, então? Onde que tá isso? Cadê o seu recibo? Cadê alguma coisa, o recibo do cartão? Cadê o recibo? Cadê esse recibo? Onde que tá isso? Eu falei, ai meu Deus do céu, onde que tá? E aí eu tava usando um aplicativo no celular. Aí eu fui no aplicativo e mostrei pra ele. Só que isso não sei quanto tempo tinha passado, porque eu ainda estava muito nervosa. E eu mostrei pra ele. Falei, tá aqui, isso aqui eu recebo. Aí ele ficou olhando, ele ia e voltava a tela, ia e voltava a tela. O que será que tá acontecendo, né? Porque primeiro ele perguntou, porque a gente tava ainda em época de Covid. Posso olhar pro seu celular? Posso ver onde que tá esse recibo? Ele falou, claro, por favor, né? Please take it. Ele começou a olhar, ia e voltava, e olhava na tela dele, e olhava o carro, e olhava o meu celular, e olhava, eu não sabia que ele estava olhando, e eu também não queria perguntar, tipo, deixei ele explorar, porque eu tinha pago, eu tinha certeza que a minha parte estava certa. E aí ele falou assim, depois de não sei quanto tempo, porque eu estava muito nervosa ainda, ele falou assim, já sei o que aconteceu. Eu falei, tá bom, então me mostra o que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. E a gente tem essa questão, né? Quando a gente quer mostrar que a gente tá certo, a gente fala, eu tô certo, você tá errado. Eu tava ali me analisando, olhando para toda aquela situação, aquele nervosismo, porque, se não me engano, era 80 euros. Era muito dinheiro, assim, por conta de um estacionamento, sabe? Eu estava, assim, enfurecida, sem contar que eu tinha pago. E ele falou assim, já sei o que aconteceu. Depois dele ir, voltar, e olhar no carro dele, olhar no meu carro, olhar no meu celular. Ele falou, tá aqui. Eu tinha colocado a letra da placa, uma letra invertida, porque lá tem uma letra e tem o ano do carro e depois os números da placa. Eu tinha colocado essa uma letra invertida. Não sei se eu falei correto, mas primeiro as primeiras duas letras, uma ou duas letras é da cidade, depois o ano do carro e depois a placa do carro, que tem números e letras. E eu tinha colocado uma dessas letras, eu lembro que era uma das letras que estava errado. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Não acredito que eu coloquei errado. Tipo, aí eu fiquei, cara, não acredito que eu coloquei a letra errada da placa do carro. Enfim, era isso. Falei, tá bom, e agora o que eu faço, né? Como eu estava, tipo, num estado de consciência, me analisando, sabendo que eu estava muito nervosa e sabendo que eu tinha pago, eu perguntei para ele, o que eu faço? E aí ele me falou assim, você pode solicitar um reembolso, o que você vai fazer? Uma foto da placa do carro, vai tirar uma foto desse comprovante aqui, porque esse comprovante está falando que você pagou por um outro carro, que não é o seu carro, na verdade era só uma letra invertida da placa, e você vai tentar pegar o reembolso de volta. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, que trabalheira! Mas aí, o que eu posso fazer? Eu simplesmente agradeci ele, falei muito obrigado por ter me liberado e por ter explicado o que aconteceu, e aí fui fazer o processo de solicitação de reembolso. E aí, o que eu quero trazer com toda essa situação, né? Você conseguiu perceber minha agonia aqui? Eu fiquei muito agoniada com tudo isso que aconteceu nesse dia. E aí, o que eu fiz? Eu assumi que eu estava errada e fui atrás de resolver, porque essa era a única coisa que eu poderia fazer. Como que eu posso sair da situação? Como que eu posso resolver essa situação?
E é isso que eu quero trazer aqui, para a gente não olhar para as coisas com esse apontamento. Eu quero apontar o dedo e falar: o erro foi seu, o erro não é meu. Mas sim, trazer a nossa responsabilidade para aquilo que é nossa responsabilidade. O que é minha responsabilidade, eu assumo como erro. E não reagir. Quando a gente reage, nós somos escravos. Quando a gente age com responsabilidade, nós temos liberdade. Porque nós temos liberdade de como nós vamos agir. Essa é a liberdade. Se eu só for e reagir, ficar com raiva e falar, na época meu primo morava comigo, falar assim, a culpa é do meu primo porque ele não olhou, não me ajudou, sabe? A culpa é do meu pai e da minha mãe. A culpa é de não sei quem. A culpa é porque eu não falo inglês perfeito. A culpa é isso, a culpa é aquilo. Isso é reagir. Eu querer achar um culpado. Mas essa não é a intenção. A intenção é trazer consciência para o que você está fazendo e não reagir, mas sim se observar, olhar para dentro de você, olhar para o que está acontecendo dentro de você. Porque quando você faz isso, quando você olha com consciência para o que está acontecendo dentro de você, você tem essa liberdade, você tem opções. Você não vai procurar culpados, você vai procurar soluções. Como sair dessa situação? Às vezes eu preciso compartilhar com alguém para procurar uma solução, mas eu vou procurar dentro de mim a melhor resposta para reagir. Eu vou olhar para mim e aceitar o que eu sou responsável pelo que eu sou responsável. Isso está dentro de mim, não é no outro. Então, agir sem reagir, observar. Observar o que você está fazendo. Agir com uma forma de observar. Observar você, qual a sua responsabilidade perante aquilo que foi feito. E não reagir, e não ficar com raiva, e não procurar um culpado. O que você pode fazer diferente para a próxima vez? O que você pode fazer diferente? Uma outra coisa que eu quero falar é com relação à raiva. Ela é autodestrutiva, só que ela destrói você. A raiva, ela destrói você. O outro muitas vezes não tá nem aí. Até uns dias atrás eu estava conversando com o meu irmão com relação a isso. Quando ele sente raiva, é ele dentro dele sentindo a raiva. Muitas vezes o outro não tá nem aí, não tá nem aí para o que está acontecendo. O outro está se beneficiando com o que você está fazendo, mas dentro de você está nutrindo uma raiva. Está nutrindo uma raiva. E quem está se destruindo, quem está ficando nervoso, quem está ficando aborrecido, quem está se destruindo mesmo é você. O outro não tá nem aí. Então olhe para você, se observe. E aí tem uma história que fala da semente. Então a semente, para ela se transformar em uma árvore, ela precisa se transformar. Ela passa por um processo de vulnerabilidade. Ela acontece uma abertura, é uma abertura voluntária, porque a semente também tem a opção de morrer. Ela não precisa sair e virar uma árvore maravilhosa, ela não precisa sair e crescer. A semente pode ficar lá na terra, mas será que se ela ficar lá na terra, vai acontecer a transformação para o que ela busca? Ela vai conseguir virar uma árvore frondosa? Uma árvore linda, maravilhosa, que vai fazer sombra para as pessoas, para a terra, que vai ajudar com muitas coisas, ajuda no ar. Se ela ficar lá na terra, se ela não se transformar, se ela não olhar para as coisas de outra forma, será que ela vai crescer? Será que ela vai ser tudo que ela nasceu para ser? Acho que não, né? Então, para esse processo, para a semente sair da terra e crescer, e se transformar nessa árvore, ela precisa passar por um processo de transformação, por um processo de crescimento, por um processo de vulnerabilidade. Ela está lá dentro da terra, ela vai sair da terra. O que vai acontecer quando ela crescer, certo? Então ela passa por esse processo de vulnerabilidade. Esse mesmo processo ele acontece com a gente. Eu dei um exemplo de fora para ficar visível, porque muitas vezes quando a gente olha para dentro, quando a gente olha para os nossos sentimentos, a gente não consegue ver. Mas quando a gente olha alguma coisa fora, a gente consegue ter mais visibilidade de como é isso. O processo que eu falei da árvore, da semente, é a mesma coisa que acontece com a gente, a mesma coisa que acontece dentro da gente. É um processo de transformação. A gente começa a tomar consciência das coisas que acontecem ao nosso redor. É um processo que vai acontecendo passo a passo, assim como uma semente. Passo a passo ela vai crescendo, ela sai da terra, ela vai crescendo e vai saindo os galhos
e vem as folhas. Depois passa por um outro processo de transformação a árvore, certo? Vem outras folhas, algumas folhas caem, dependendo da árvore, certo? As folhas caem no outono, depois quando vem o inverno, depois vem o verão, na primavera. Então tem todas as fases. E assim é com nós também, nós temos fases. Nós não somos o tempo todo árvores frondosas, maravilhosas. Nós temos processos de transformação que acontecem com a gente o tempo todo. E quanto mais consciente nós estivermos sobre esse processo, sobre as coisas que a gente está fazendo, sobre a consciência que a gente está tendo, sobre os nossos atos, sobre o que é nossa responsabilidade, melhor será para nós. Porque melhor desabrocharemos. Aquela árvore maravilhosa, frondosa, ela vai estar muito melhor. É um exemplo para ficar só fácil a assimilação. Todo esse processo que acontece dentro de você, quando você começa a ter consciência, maior consciência sobre os seus atos, começa a nascer uma nova vida dentro de você. É a hora da gente atualizar essa nossa tecnologia interna. A gente está só falando dessa tecnologia externa, do Wi-Fi, tudo é online, tudo é YouTube, Instagram, mídias sociais, enfim. Mas e dentro de você? Como está essa tecnologia dentro de você? Como está o seu auto-amor, a sua autorresponsabilidade? Como está tudo isso? Então é a hora da gente olhar para isso, para nossa tecnologia interna. Quando a gente começa a ter essa consciência, a gente cria uma grande aventura. A gente começa a navegar em uma viagem interior, uma viagem interna, nessa atualização da nossa tecnologia interna. Assim como tem a atualização do software do celular, vou falar uma coisa que é mais simples, para a gente conseguir visualizar externamente, vendo como a atualização de um software do celular. Se o celular sofre atualizações constantes, não sofre? Atualização do sistema, do celular ou do laptop. Assim é fora, assim também é dentro. Então, assim como o seu celular precisa de atualização, você também precisa de atualização. Nada melhor do que essa viagem interior para se atualizar, para levar para esse lugar de consciência, de auto-amor e de auto-perdão. Isso está dentro de você. Isso esteve aí com você o tempo todo. Está o tempo todo disponível. Mas por alguns véus, ou por algumas crenças, por algumas coisas que a gente acredita, a gente não consegue acessar todo esse poder, toda essa força interior que nós temos. E por isso, faz com que a gente fique cegos, faz com que a gente não olhe para a gente. Se você está aqui agora, significa que você está despertando, você está tomando consciência, você está tomando consciência do ser grandioso que você é, do ser maravilhoso, poderoso que você é, do ser brilhante, do ser maravilhoso. Você é poderoso, você tem uma força interior grandiosa. Acesse isso. Acesse. Você tem um poder grandioso dentro de você. Você tem muita força interior. Você é brilhante. Acessa tudo isso. Isso vai fazer muito bem para você. Vai fazer bem para a humanidade. Nós precisamos despertar a nossa consciência, nossa forma de ver as coisas, despertar essa forma de viver, para viver uma vida mais feliz. Você precisa olhar para você, assumir a sua responsabilidade para o que é sua responsabilidade. Não é assumir os erros e os problemas do mundo, mas faça o seu. Você é grandioso, você é poderoso. O seu trabalho só você pode fazer. As suas limitações é você que cria. Eu tenho muitas limitações, ainda tenho muitas coisas que estou trabalhando. E você consegue ver que você tem alguma limitação ainda, coisas que você está trabalhando? É importante ter essa troca e a gente assumir os nossos defeitos, a nossa forma de ver as coisas, a gente olhar para as coisas como elas são, olhar para as nossas limitações, quebrar essas limitações. As limitações a gente cria aqui, dentro da nossa cabeça. As limitações estão aqui. E só você pode quebrar essas limitações. Só você pode se expandir. Só você pode crescer. Porque você vai atrás e você quer fazer algo diferente. Você quer viver uma vida mais feliz. Você quer viver uma vida abundante e próspera. Isso depende de você quebrar as suas limitações que estão dentro de você. E isso só é possível se você tiver consciência das coisas que você está fazendo. Estar desperto para o que você está fazendo. E aí, sabendo desse ser abundante, poderoso, maravilhoso e brilhante que você é, eu vou te convidar para uma meditação.
Essa meditação, ela não vai ser difícil, não precisa se preocupar. Fique exatamente onde você está. Você não precisa fazer nada diferente, exatamente nada diferente. Fique onde você está, como você está. Fique de forma confortável. Vamos fazer então essa meditação. Eu vou pedir para você ficar onde você está, sem nenhuma alteração. A única coisa que eu vou pedir é para você fechar os olhos. Feche os olhos, tocando a pálpebra superior com a pálpebra inferior. Toque lentamente, sem forçar. E faça agora 3 respirações profundas. Inspire e expire pelas narinas. Essa respiração consciente, você vai sentir o peito estufar quando você inspira e o peito retrair quando você expira. Se você já fez as 3, faça mais 3 com mais consciência. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspira e expira. Meditação é para você simplesmente ser o que você é, onde você está e só observar. A gente não vai fazer nada difícil aqui. Então, para tomar essa consciência, você vai primeiro observar os sons ao seu redor. Quais são os sons que tem aí ao redor de você? Então, com os olhos fechados, perceba quais são os sons que tem ao redor de você. Pode ser um carro, pode ser buzina, pode ser o som de outra pessoa, da TV, se alguém estiver assistindo TV próximo de você. Enfim, só perceba, só observe. Agora que você observou o som externo, nós vamos olhar para dentro. Olhe para você. Perceba o fluxo da vida que flui dentro de você. Você vai observar o fluxo da vida que corre. O sangue que corre pelas veias sem você fazer nenhum ato extra. Ele simplesmente acontece. Ele flui sem você observar. O seu coração que bate sem você observar, ele está lá batendo. Mas agora nós estamos levando consciência, então você vai olhar para o seu coração. E agora eu quero que você perceba os dedos dos seus pés. E também perceba a sola dos seus pés. Perceba todo o seu pé até o calcanhar. Perceba a sua perna, o joelho, a coxa. E perceba o seu quadril. Você vai apenas observar. Apenas observe o que acontece ali, sem se apegar a qualquer coisa que está acontecendo. Apenas observe, apenas leve a sua atenção para aquele ponto. Agora, observe as suas costas, a parte inferior das costas, e vai subindo até a parte do meio, até a parte superior das costas. E observe os seus ombros. Agora observe o seu peitoral.
área do estômago e abdômen. Apenas observe. Observe suas mãos, dedos das mãos. Tudo isso com os olhos fechados. Você está aí, observando o seu corpo, esse ser, esse local divino, de criação divina. Observe seus punhos. Observe seu antebraço. Observe o seu cotovelo. Observe todo o seu braço. E a junta dos braços. E nesse momento, leve toda a sua atenção para o seu pescoço. A parte da frente do pescoço, a parte de trás do pescoço, as laterais. Observe a sua orelha direita. E agora observe a sua testa. Observe seus olhos e a região ao redor dos olhos, as sobrancelhas. Observe o seu nariz, a região ao redor do nariz. Observe toda a região dos lábios, os lábios se tocando levemente. A sua respiração saindo pelas narinas que tocam nessa parte superior dos lábios. Observe todo o seu rosto. E agora observe a sua orelha esquerda. Agora, o couro cabeludo do seu lado direito, todo o lado direito. Observe. E observe também o lado esquerdo. E agora faça uma revisão geral. Faça um scan, observe todo o seu corpo, desde o topo da cabeça, desce os ombros, os braços, seu peitoral, suas costas, seu quadril, suas coxas, pernas, seus joelhos. Agora você está muito mais relaxado. E repita internamente para você, sem som, mas você está num estado assim tão profundo, tão lindo, tão belo, de tanta paz, de tanta plenitude, que você reconhece. Você vai repetir para você mesmo: eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu me respeito. Eu me respeito. Siga repetindo internamente. Eu me perdoo e sou perdoado.
Repita para você: eu me perdoo e sou perdoado. Eu me perdoo e sou perdoado. Eu sou grata por tudo que eu sou. Eu sou grata por tudo que eu sou. Eu sou grata por tudo que eu sou. E eu me aceito assim como eu sou. Eu me aceito assim como eu sou. Eu me aceito assim como eu sou. E esse estado é um estado onde você sempre voltou, sempre buscou voltar para ele. Ele sempre esteve aí dentro de você. Esse é o seu jardim interior. E você merece viver uma vida assim, com muito amor, com muito respeito. Você é grandioso. Você é maravilhoso. Você é poderoso. E aos poucos nós vamos nos despedindo desse local. E você pode começar a mexer dedo das mãos, dedo dos pés. Mexa sua perna, seu braço, seus braços, suas pernas. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos e sorria. Sorria. Eu vou fazer um post agora no Instagram e no Facebook. Vai lá e comenta como foi essa experiência de hoje, tá bom? Eu vou esperar a sua resposta lá. Só um comentário assim de leve, sabe? Ah, gostei, não gostei, foi maravilhoso, me ajudou, não me ajudou. Então, eu vou fazer um post lá, comenta para mim. E se você tiver algum ponto que você gostaria de trabalhar, alguma dificuldade, algum desafio no dia a dia, que você não tem se sentindo forte, confiante, você não sabe o caminho de como resolver, manda mensagem para mim. Quem sabe eu consigo daqui, do lado de cá, mandar alguma mensagem, te ajudar de alguma forma, passar uma mensagem de empoderamento, tá bom? Eu vou colocar um post lá agora. Espero o seu comentário. Espero o seu comentário. Nós somos seres poderosos, nós somos seres maravilhosos. E a gente se esquece desse lugar, a gente se esquece de ir para esse lugar. A gente se esquece de quão poderoso nós somos. A gente se esquece dessa força interior maravilhosa que nós temos. Mas ela está o tempo todo aí. Ela está o tempo todo disponível para ser acessada. Mas com as coisas do dia a dia a gente esquece de tudo isso. Eu quero te lembrar que está aqui disponível. E é com a consciência, com esse despertar, que você vai acessando a cada dia mais esse local divino e sagrado dentro de você. É com muito amor, com muito carinho, com muita integridade. Integridade é a você. Primeiro você precisa olhar para você. Com muita integridade você consegue acessar esse local que está aí, sempre disponível.